nobres amigos, que Deus abençoe a todos, dê saúde, paz e alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar acerca da Igreja Católica, quando ela iniciou e onde ela iniciou. Nós sabemos muito bem que há registros, do ano 100 a cento e poucos, acerca de Inácio de Antioquia, onde ele fala que onde estão os bispos, onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Talvez ele estaria se referindo no termo de católica, que seria, na realidade, universal, uma igreja universal, que está em todos os lugares. Mas também nós podemos analisar que existe uma datação do início. Quando nós olhamos para o Constantino, que foi o imperador, nós vamos ver que no século IV, por volta do século IV, foi doado um terreno por Constantino para que pudesse assim construir a igreja, para que pudesse investir no reino. E nós vamos ver que através disso, a primeira igreja de Roma ela é construída no século IV. Também nós temos algumas citações aqui interessantes que eu quero aqui ressaltar. E eu vou ler aqui acerca de Dionísio, que diz assim, página 253 do livro de Eusébio de Cesareia, que outrora, eu vou estar falando acerca disso outro dia, eu já falei em outros canais, mas eu vou falar aqui, eu vou fazer a leitura aqui, que diz assim, pois dele já tinha recebido antes o Espírito Santo, mas depois de revolver consideravelmente de novo, a questão acrescenta também, compreendi que essa prática foi introduzida não só pelos da África, mas também há muito durante os tempos daqueles bispos anteriores a nós nas igrejas mais populosas. O mesmo foi decretado pelos concílios dos irmãos em Icônio e Sinada. Não posso permitir que se subvertam as determinações deles e se conduza a contenda e rivalidade, pois não deveis remover, como se diz, os marcos de vossos vizinhos que vossos pais colocaram. Sua quarta epístola do batismo foi escrita por Dionísio em Roma, que era então presbítero, mas não muito depois foi ordenado a bispo daquela igreja. Por isso se evidencia que esse mesmo Dionísio de Roma era homem instruído e excelente, conforme aprovado por Dionísio de Alexandria, mas este escreve aquele entre os outros assuntos a respeito do caso de novato, conforme a segue. O rodapé aqui é interessante, nós não lemos essa parte, mas eu vou deixar para vocês. Esse é um documento muito forte, que diz assim, a palavra papas aqui empregada, aplicada por Dionísio, a seu predecessor em Alexandria era, como vemos, nesse caso aplicada aos privados mais idosos e veneráveis. Vemos assim a origem da palavra papa. Essa palavra deve, sem dúvida, estar ligada à linguagem de natureza formada a primeira sílaba do balbúcio infantil. Ela é explicada por Escolasta em Juvenal, Senex Veneratione Dignus Pater. Interessante. E aqui, eu tenho aqui comigo uma parte que cita acerca das igrejas e os seus fundadores. Veja bem. Isso aqui é muito antigo, viu? É uma cópia que está comigo. E ela diz aqui, Igreja Católica, fundador Jesus Cristo, 33 na Palestina. Isso aqui é muito forte, hein? E na realidade tem as listagens de outras igrejas também e os seus fundadores. Outro dia eu estarei falando sobre isso. Mas porém nós sabemos muito bem, quando fala Igreja Católica Apostólica Romana, aí é outra coisa. Aí nós vamos falar, quando se fala do templo, ou o que for, ela inicia justamente no século IV,
E aí nós vamos ver depois alguns dogmas, algumas coisas que é colocado ali, que outro dia eu estarei falando acerca disso. Então a primeira igreja católica justamente ela é fundada, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é fundada em Roma. Mas esse nome católico ele já era usado antes. Como eu citei aqui, no ano 100, cento e pouco ali, 200, já era citado isso. Né? E depois nos concílios nós vamos ver onde entra os dogmas, os reconhecimentos, como por exemplo no concílio de Nicéia, o reconhecimento da divindade de Cristo pela Igreja Católica, e depois mais tarde o reconhecimento do Espírito Santo. Estarei falando outro dia acerca disso, porque está na sua Bíblia, mas você não sabe como isso inicia, ninguém te contou, e a própria Bíblia não vai falar por si, explicar essas ocasiões, essas situações. Mas, na verdade, isso tudo se inicia com a Igreja Católica, que outro dia estarei falando isso com maior educação, né? Nós vamos falar sobre Atanásio, Florenses, né? Tertuliano, vamos falar sobre Agostinho, vamos falar sobre São Jerônimo, vamos falar sobre vários, esses que são, na verdade, o pai dessa historicidade, que se dá isso, onde isso se inicia. Nós estaremos justamente falando acerca disso. Estarei colocando também com mais tempo as fontes para que todos possam pesquisar, ou baixar em PDF, que não tem condições de comprar o livro. É muito importante você crescer na graça e no conhecimento. Nós sabemos que nem tudo que Jesus Cristo fez, que é muitas coisas, está na Bíblia, até porque, né, a própria diz que não teria espaço no mundo que ia caber. Então, meus amigos, um abraço, que Deus abençoe a todos. Aqui é o Bispo Primaz da Igreja Católica Livre, Adriano Moura. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, meus amigos, e com certeza não só ficará nesse vídeo, vamos ter mais vídeos falando acerca disso. Alguns já me perguntaram acerca de fundação e citaram outros lugares, mas na verdade não tem uma procedência tão contundente. Depois eu estarei falando acerca daquilo, viu? Oficialmente foi em Roma, como eu deixo claro aqui. Um abraço, meus amigos.